Seguidas por milhões de pessoas cujo motor principal é a sua fé, você sabe qual é, ou melhor, quais são as maiores religiões do mundo? Agora, em uma ordem decrescente, apresentamos as maiores religiões do planeta. Em 10º lugar, Jainismo. Seguida por 9 a 13 milhões de pessoas no mundo e pertencendo a uma das religiões indianas e por muito tempo confundida pelos investigadores ocidentais como parte do hinduísmo e do budismo por compartilhar elementos similares, o jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia. A crença compartilha com outras religiões indianas a ausência de um Deus como criador do universo ou como figura central da religião. Ao contrário do budismo, o jainismo nunca teve como missão converter ou apresentar a religião a outras pessoas. O jainismo nasceu por volta do 1º milênio antes de Cristo e seu fundador, Mahavira, teria nascido entre o ano 599 a 527 a.C. A outra data também estipulada pelos acadêmicos, entre os anos 540 a 470 a.C. Mahavira foi contemporâneo a Buda, tendo pregado na mesma região em que o mestre budista teria ensinado os seus. Embora tenham compartilhado o mesmo espaço, não há nada que conste o encontro dessas duas figuras religiosas. Os Jainas, assim chamados os seguidores do jainismo, acreditam que sua religião é eterna, tendo a doutrina sendo ensinada pelos Tirthankaras, palavra que significa fazedores de Val, alguém que ensina o caminho. Eles acreditam que existiram 24 Tirthankaras e o último deles foi Mahavira. Os Jainas encontram-se divididos em dois grupos principais, os Digambara, vestes de céu, e os Svetamvara, vestes brancas. Cada um desses grupos encontram-se, por sua vez, dividido em vários subgrupos. A maioria dos Jainas pertence ao grupo Svetamvara. Entre as suas doutrinas estão a não posse, ou seja, a posse de qualquer bem é vista como relacionada a externo. A violência e todas as suas formas têm origem no desejo de possuir, dominar e controlar. Não absolutismo. Assumir que alguém tem excesso de privilégio à verdade, e é o mais potente motor de conflito entre os seres humanos. Não violência. A não violência é o cerne do jainismo, e a ponte onde todas as doutrinas se intersectam. O tempo. Os jainas consideram que o tempo é infinito e cíclico. O universo e os 5 mundos. Segundo o jainismo, o universo divide-se em 5 mundos, sendo que cada um deles habitado por determinados tipos de seres. O universo é eterno, não tendo sido criado por nenhum ser superior. Karma. A semelhança do hinduísmo e do budismo. O jainismo partilha a crença no karma, embora de uma forma diferente. O karma no jainismo não é apenas um processo em que determinadas ações produzem reações, mas também uma substância física que segrega a sua alma. Na religião, uma das principais formas de culto dos jainas leigos é prestar homenagem às estátuas dos Tirthankaras. Os jainas levam as estátuas e dedicam-lhes oferendas como mel, flores, arroz e etc. Adeptos também usam um arroz para desenhar a suástica diante dos ídolos nos templos. Os jainistas colocam-se como oferendas a suástica, geralmente uma fruta, um doce e outros. Todos os templos jainistas, assim como os livros santos jainistas, contêm as suásticas. As cerimônias jainistas começam e terminam com o desenho da suástica feito várias vezes em volta do altar. Em 9º lugar, Judaísmo. Seguida por 14 a 18 milhões de pessoas, o judaísmo é uma das 3 principais e a mais antiga das religiões abraâmicas. Definida como religião, filosofia e modo de vida do povo judeu, o judaísmo tem como base os textos da Torá ou Tanakh, em língua hebraica. Ao contrário de outros deuses antigos do Oriente Próximo, o deus hebraico é retratado como unitário e solitário. Consequentemente, os principais relacionamentos do deus hebraico não são como os outros deuses, mas com o mundo, e mais especificamente com as pessoas que ele criou. O judaísmo foi a primeira das religiões abraâmicas a introduzir o conceito de Messias. A maior parte dos judeus crê no Messias como um homem judeu, filho de um homem e de uma mulher. Em algumas ramificações é considerado que virá da tribo de Judá e da descendência do rei Davi, uma herança do sentimento nacionalista que regulou a vida judaica pós-exílio. Esse mesmo reinará sobre Israel, reconstruirá a nação, fazendo com que todos os judeus retornem à Terra Santa e unirá os povos em uma era de paz e prosperidade sob o domínio de Deus.
Baseados na Torá, a maior parte das ramificações judaicas segue o calendário lunar. O calendário judaico rabínico é contado desde o ano 3761 a.C. Em uma contagem direta, os judeus estão no ano 5781 no momento, ou dependendo de quando você vai estar vendo esse vídeo. O judaísmo não é atualmente uma religião proselitista, ainda que no passado já tenha efetuado missões desse tipo, especialmente durante o período do Segundo Templo. Atualmente, o judaísmo aceita a pluralidade religiosa e prega a obrigação dos cumprimentos da Torá apenas ao povo judeu. No entanto, defende que certos mandamentos, chamados de leis noéticas, devido a terem sido entregues por Deus a Noé depois do dilúvio, devem ser seguidas por cada ser humano. Apesar do cristianismo defender uma origem judaica, o judaísmo considera o cristianismo uma religião pagã. O Islã reconhece os judeus como dos povos do livro, apesar de acreditarem que os judeus sigam uma Torá corrompida. Já o judaísmo rabínico não crê em Maomé como profeta e não aceitam diversos mandamentos do Islã. Oitavo lugar, Espiritismo. Seguida por 20 a 25 milhões de pessoas, a doutrina é baseada em 5 obras básicas chamadas de Codificação Espírita, publicada por Kardec entre o ano 1857 e 1868. A codificação é composta por o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Por boa parte das religiões cristãs, a reencarnação está em conformidade aos ensinamentos da Bíblia, a ressurreição ao conceito de salvação e do eterno suplício. Para a doutrina espírita, entretanto, a reencarnação foi confundida pelo nome de ressurreição, que significa literalmente voltar à vida. A crença de que o homem poderia reviver é antiga e fazia parte dos dogmas judeus, porém não era determinado de maneira e de fato como iria ocorrer, pois apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Segundo alguns adeptos do Espiritismo, o apóstolo Paulo, na citação anterior, desvenda a dúvida referente à ressurreição e desfaz a crença da volta do espírito no corpo, que já está morto, para morrer a segunda vez no mesmo. Embora não resolva profundamente o problema da ambiguidade, diversas passagens bíblicas enfatizam a reencarnação segundo o Espiritismo. Segundo seus seguidores, os mesmos consideram o Espiritismo uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os espíritos através de médiuns e na reencarnação como processo de crescimento espiritual na justiça divina. Em sétimo lugar, seguida por 25 a 30 milhões de pessoas, o Sikhismo é a 7ª maior religião do planeta. É uma religião do estado indiano fundada por Guru Nanak, que foi desenvolvida no contexto do conflito entre as doutrinas do hinduísmo e do islamismo durante esses séculos, na região de Punjab, no Império Mongol. Seu principal texto sagrado é o Guru Granth Sahib. Crenças fundamentais incluem a meditação espiritual constante sobre o nome de Deus, sendo guiadas pelo guru em vez de se render ao capricho, viver a vida de um chefe de família em vez do monasticismo, ação sincera ao dharma, justiça, dever moral, igualdade de todos os seres humanos e crer na crença de Deus. Principais conceitos incluem Sirham e Sewa, os 3 pilares do sikhismo, e os ciclos ladrões. A doutrina básica do sikhismo consiste na crença de um único Deus e nos ensinamentos dos Deus Guru do sikhismo, coletados no livro sagrado dos Sikhs. Cerca de 20 milhões vivem na Índia, a maior no estado de Punjab. A região de Punjab inclui uma parte do Paquistão, mas a maior parte dos Sikhs vivem atualmente no território paquistanês e indiano. Os templos Sikhs são chamados de Gurdwaras. O livro sagrado Guru Granth Sahib ocupa um lugar privilegiado neles. O principal templo Sikh é o Templo Dourado, na cidade de Amritsar. Em sexto lugar, Shintismo ou Shintoísmo. É o nome da religião nativa do Japão. É baseada na veneração dos kami, ou espíritos da natureza. Alguns kamis são locais e são conhecidos como espíritos ou gênios de um determinado lugar, mas outros representam objetos e processos naturais maiores, por exemplo, Amaterasu, a deusa do sol.
O Shintoísmo é atualmente a segunda religião com maior número de fiéis no Japão, apenas um pouco superado pelo budismo japonês. O número de praticantes varia de 108 milhões, 80% da população em 2003, que praticam o Shintoísmo ou influências, e 4 milhões, 3,3%, que praticam regularmente e se identificam como a forma oficial de religião. O Shintoísmo não possui uma divindade única ou predominante, nem regras estabelecidas para a oração, embora tenham narrativas míticas que explicam a origem do mundo e da humanidade, templos e festividades religiosas que milhares de pessoas frequentam em determinadas datas. Embora o Shintoísmo não seja baseado em dogmas ou teologia complexas, os japoneses receberam um código de valores práticos, moldaram seus comportamentos e determinaram sua maneira de pensar. Em quinto lugar, religião tradicional chinesa. A religião tradicional chinesa, também conhecida como religião tradicional Han, é uma religião própria e indígena da China. É uma religião politeísta com cerca de elementos de xamanismo e é profundamente influenciada pelo budismo, confucionismo e o taoísmo. Atualmente é a religião predominante na China e, apesar disso, é difícil calcular seu número de crentes, uma vez que as fontes variam entre 880 milhões e 390 milhões. Além disso, em pesquisas e censos do governo chinês, pessoas geralmente afiliadas como budistas ou ainda taoístas, se eles se juntarem, sendo uma religião sincrética, é difícil diferenciá-las de outras tradições espirituais chinesas mais organizadas. A religião tradicional chinesa, em geral, é uma forma de politeísmo e sincretismo, incluindo a veneração dos antepassados, o culto dos deuses naturais e até mesmo para as estrelas, como o da lua e sol. Desenho do budismo ao taoísmo e ao confucionismo, grande parte de sua doutrina espiritual é formada. Em muitos casos, santos taoístas, budas e deuses chineses se misturam. Parte da religião inclui bruxaria por homens especializados. A religião tradicional chinesa é seguida por milhões de pessoas na China continental e em Taiwan, e nas comunidades chinesas ao redor do mundo. O governo chinês é oficialmente secular e apenas patrocina o confucionismo e o budismo com alguma reserva, no caso, em Taiwan. As estatísticas oficiais do governo argumentam que a maior parte da população é fundamentalmente budista. Apesar disso, a influência cultural da tradição religiosa chinesa é apreciável. Em quarto lugar, budismo. A religião se originou na Índia entre os séculos 4 e 5 a.C. e de onde se espalhou por grande parte do leste da Ásia e declinou sua prática nos países de origem durante a Idade Média. O budismo é baseado nos ensinamentos de um mestre espiritual e filósofo chamado o Buda, ou seja, o despertar. Os textos budistas mais antigos têm o sobrenome de Buda, como Gautama. Os detalhes da vida de Buda são mencionados em muitos textos budistas antigos, mas são escassos e as datas precisas são incertas. O budismo, como todas as religiões indianas, era uma tradição oral nos tempos antigos. As palavras do Buda, as primeiras doutrinas, conceitos e interpretações foram passadas de geração em geração, de boca a boca, em mosteiros e não através de textos escritos. A maior tradição budista compartilhada até hoje, no objetivo de superar o sofrimento, é, portanto, o ciclo de morte e renascimento, alcançamento do Nirvana ou pelo caminho do estado de Buda. As escrituras budistas explicam os 5 processos como o padrão mínimo de moralidade budista. Os 5 preceitos se aplicam às ambas dedicados masculinos e femininos sexos, e estas são: não matar nenhum ser, não tome o que não te pertence, não ter conduta sexual prejudicial, não conte mentiras e não use álcool ou drogas que levem à desatenção. Em terceiro lugar, hinduísmo. Não é bem uma crença única, mas um conjunto de crenças indianas que é formado por diferentes tradições e compostos por diversos tipos e não possui um fundador. Esses tipos de subtradições e denominações, quando somadas, fazem do hinduísmo a terceira maior religião, com mais de 960 milhões de fiéis. O hinduísmo trata-se de uma religião politeísta e possui vários deuses como objeto de adoração pelos seus adeptos. Atualmente, é estimado que existam mais de 960 milhões de seguidores ao redor do mundo, não limitando sua expressão geográfica ao continente asiático.
O hinduísmo é centrado sobre uma variedade de práticas que são vistos como os meios de ajudar o indivíduo a experimentar a divindade que está em todas as partes e realizar a verdadeira natureza do ser. O hinduísmo baseia-se no tesouro acumulado de leis espirituais descobertas por diferentes pessoas em diferentes tempos. As escrituras foram transmitidas oralmente na forma de versos, para auxiliar na sua memorização, muitos séculos antes de serem escritos. Ao longo dos séculos, diversos sábios refinaram estes ensinamentos e expandiram o cânone. A crença hindu pós-védica e moderna, a maior parte das escrituras não costumam ser interpretadas literalmente. Dá-se mais importância aos significados éticos e metafóricos derivados deles. A religião hindu data de 6.000 a 4.000 a.C., sendo uma das religiões mais antigas do mundo. Ah, e uma curiosidade. A vaca é um animal sagrado dentro do hinduísmo. Por isso, não diga para um hindu que você quer fazer um churrasco do animal. Em segundo lugar, Islamismo. O Islã é uma religião abraâmica monoteísta, assim como o judaísmo e o cristianismo, e tem como base um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, o Alcorão. Também é seguido os ensinamentos do profeta Maomé. Os muçulmanos acreditam que Deus é o único e incomparável, e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profetas. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram principalmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão, ou então Corão, como uma versão inalterada da revelação final de Deus. A maioria dos muçulmanos pertence a uma das duas principais denominações, com 80 a 90% sendo sunitas e 10 a 20% sendo xiitas. Na tradição muçulmana, Maomé é visto como o último da série de profetas principais. Durante os últimos 22 anos de sua vida, começando aos 40 anos, em 610, de acordo com as primeiras biografias restantes, Maomé relatou revelações que ele acreditava serem de Deus, transmitidas a ele através do arcanjo Gabriel. O conteúdo dessas revelações, conhecidas como o Alcorão, foi memorizada e gravada por seus companheiros. Os 5 pilares do Islã são 5 deveres básicos de cada muçulmano. 1. A recitação ou aceitação da crença. 2. Orar 5 vezes ao longo do dia. 3. Pagar esmola. 4. Observar o jejum no Ramadã. E 5. Fazer a peregrinação a Meca, se tiver condições físicas e financeiras, é claro. Os muçulmanos acreditam que os cristãos erraram ao considerar Jesus como filho de Deus ou ao defender doutrinas como da Santíssima Trindade, porém acreditam que Jesus é uma criatura de Deus e um profeta de Alá, assim como Adão. Tais erros, segundo os muçulmanos, acarretaram a uma vinda de outro e último profeta enviado por Deus, Maomé. De acordo com o Alcorão, aqueles que não creem entre os povos do livro e os idólatras permanecerão no fogo do inferno. Eles são os piores dos seres criados. Hoje, o islamismo é a segunda maior religião do planeta, com mais de 1,9 bilhões de seguidores. Estudos indicam que até 2050, o número de muçulmanos se equipará ao de cristãos, e em 2070, o Islã será a maior religião do mundo em números exatos de fiéis. Em primeiro lugar, cristianismo. Seguida por 32% da população mundial, ou seja, 2,4 bilhões de pessoas, o cristianismo figura ao posto do top 10 das maiores religiões do mundo. Sendo uma das 3 religiões abraâmicas monoteísta, ela é centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentadas no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Seu livro sagrado é a Bíblia. A religião cristã tem 3 vertentes principais: o catolicismo romano, subordinado ao bispo de Roma, o Papa, que compõe 50% dos cristãos, ou seja, 1,4 bilhões de fiéis;
e a ortodoxia oriental também, que se dividiu da Igreja Católica em 1054 após o Grande Cisma. É seguida por mais de 200 milhões de pessoas. E por fim, a terceira grande vertente do cristianismo, o protestantismo, que surgiu durante a Reforma no século XVI. O protestantismo é dividido em grupos menores, chamados de denominações. Em seus grupos juntos concentram um total de 800 milhões de fiéis. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se tornou homem e o Salvador da humanidade, morrendo pelos pecados do mundo. Geralmente, os cristãos se referem a Jesus como o Cristo ou o Messias. Embora existam enormes diferenças de crenças entre alguns cristãos e outros, a maioria baseada em interpretações diferentes das mensagens bíblicas, ainda é possível fazer declarações gerais que descrevem as doutrinas da grande maioria, entre as quais paixão, morte e ressurreição de Cristo. O cristianismo surgiu no meio do judaísmo do primeiro século, província romana da Judéia. Os primeiros líderes das comunidades cristãs foram os apóstolos e seus sucessores e pais apostólicos. Esse cristianismo primitivo se espalhou, apesar de ser uma religião minoritária e perseguida pela Judéia, Síria, Europa, Anatólia, Mesopotâmia e também outros como Egito e Etiópia. O cristianismo foi legalizado no Império Romano através do Decreto de Milão. Hoje o cristianismo se faz muito presente no ano 313. Na Europa Ocidental, na África Subsaariana, da Ásia, especificamente nas Filipinas.